Boa noite, Januário consigo para mais uma edição do programa que fala sobre política, mais política no feminino. Edição de 10 de abril de 2026, seja bem-vindo e claramente cá estão as nossas convidadas que eu passo a apresentar. Doutora Euridice Xongolola é médica, nossa convidada residente. Boa noite, como está? Boa noite, Hilda. Estou bastante bem. Cumprimentar também a Hilda, cumprimentar as colegas do painel. Bem-vinda a Eva Dinamene. Muito obrigada. Né? Acho que nós somos uma grande família. E dizer que as chuvas estão aí. Né? Por pouco também não viria. E por sinal está a chover. Certo, começou a chover fortemente, então. Mas quando nós somos resilientes, nem as pedras caindo do monte, né? Temos que vir dar a conhecer o povo o que é que se passa. É característica do Política no Feminino. É verdade. Gisela Duro, boa noite. Gisela é comentarista, residente, é politóloga. Seja bem-vinda ao Política. Obrigada, Hilda. Boa noite, é sempre um prazer. Uma boa noite sensível aos colegas do painel, a Dinamene. E o Política tem me agraciado com grandes mulheres, então seja bem-vinda, Eva. Obrigada. Eva Dinamene é especialista em excelência empresarial. Seja bem-vinda ao Política. Boa noite, como está? Boa noite, Hilda. Boa noite, queridas colegas. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar dentre mulheres competentes. Eu fui assistindo, antes de vir, fui assistindo aqui as abordagens anteriores via YouTube e por acaso fiquei muito feliz e contente por saber que têm trazido aqui grandes valias para a política no feminino. Muito obrigada e pronto, junto-me a vocês, acredito que poderei também aprender muito e trazer tanto aquilo que é o pouco conhecimento que tenho a esta arena política que nos chama. Muito Obrigada. bem. E seguimos para o primeiro tema forte desta noite. Vamos falar sobre chuvas intensas que abatem por toda a parte, Luanda, Benguela e outros pontos do país. Chuvas intensas em abril de 2026 por cá, em Angola, causaram pelo menos 45 mortes, com destaque para as províncias de Benguela, Luanda e também Icolo e Bengo. Mais de 50.001 pessoas foram afetadas, centenas de casas desabaram e infraestruturas, incluindo escolas e centros de saúde, foram destruídos, deixando assim milhares de pessoas desabrigadas. Se olharmos para um relatório, Benguela e Luanda indicam 39 mortes, 15 feridos e 5 desaparecidos em consequência das cheias. Danos materiais estão aí para aproximadamente 600 habitações destruídas e cerca de 9.500 unidades afetadas e mais de 10.000 famílias também afetadas. Doutora Euridice Xongolola, vamos então começar a analisar esse ponto e para esta análise vamos retroceder um bocadinho. Todos os anos nós olhamos para situações do género, cheias, famílias desabrigadas e até morte por conta desse fenómeno que se chama chuva. O que é que está a falhar? Qual é exatamente o calcanhar de Aquiles em relação a este problema? Muito bem, muito obrigada, Hilda. Bom, eu começo por dizer assim, até porque esse ditado é mais velho que a doutora Euridice. Ele dizia assim, abril chuvas mil. E nós sabendo já deste ditado, já dissemos, o abril vai chover muito. E além disso, as chuvas é uma obra da natureza, também é outro ditado. No entanto, o que nos falta a prevenção. Prevenção de ambos os lados, não é? Que ao longo do tempo seco deveríamos já estar a olhar na perspectiva de que abril, e as chuvas hoje vieram tarde, né? Vieram um bocadinho tarde, que abril seria realmente o mês destas enxurradas. E dizer que a situação climática de chuvas nem é algo que não se pode prevenir, nem predizir. Tanto há observatórios que podem dizer a quantidade de carga que possivelmente vai cair, quando vai cair, quantas horas de queda, tudo isso é predizível, né? E, no entanto, o que nos falta aqui é a prevenção para estes fenómenos. Prevenção do ponto de vista, uma parte pelo Estado, porque o Estado conserva o bem-vida, e outra pela parte mesmo do cidadão. Há cidadão que até hoje, e vem-se falando reiteradas vezes sobre este fenómeno, que não devem construir em linhas de água, que não devem construir em valas, em situações de risco, mas aún assim
Não é dizer porque temos falta de espaço para organizar onde estamos, mas nós tornamos-nos um fenómeno um quanto assim, onde existem zonas de espaço que é inabitável, fizemos ali qualquer coisinha para que o Estado depois vem, diz que estão em situação de risco e vai buscando isto e outro. Lógico que é papel do Estado dar habitação condigna ao cidadão, mas nós, por si só, também devemos fazer essa prevenção. Hoje se vemos muitas das valas, principalmente a do Zango, que eu tive a oportunidade de o ver, está cheia de garrafas. Então nós, os munícipes, estamos a fazer o quê? Nós temos que ir um bocadinho dentro mesmo das administrações também perguntar o que é que os seus administradores estão a fazer para prevenir. Falta, Euridice Xangolola, alguma coordenação entre a governação central e a governação, por exemplo, local? Falta aqui alguma coordenação? É lógico, para tudo tem que haver uma liderança. E a liderança parte porque pelos líderes dizer que a prevenção para a diminuição mesmo de doenças transmissíveis e mesmo destas catástrofes que nós vamos vendo por valas entupidas que as águas transbordam, é para fazer participar a comunidade naquilo que é benefício para eles próprios. E então falta um bocadinho esta comunicação. E tem que ser, as administrações têm que estar mais perto do cidadão, mais perto das populações e dizer mesmo que o lugar de meter o lixo é ali. Ali tem contentores, mas de qualquer forma eles preferem tirar do buraco. Depois dizem que não há, mas os contentores estão lá virados. Então é preciso realmente esta forma de falar com a população para que eles realmente vejam a necessidade de se protegerem. E a outra é para a proteção, porque existe uma fragilidade estrutural também do ponto de vista da urbanização, né? Há urbanizações que os esgotos estão há muito, como é a urbanização Nova Vida. Nova né? Vida. Que os esgotos estão há muito, já se falou muito sobre isso, as estradas, os esgotos, que hoje você nem sabe se andar no meio da chuva e os miúdos tomam banho ali, vai cair num bueiro. Quer dizer, é uma perigosidade tal que durante todo esse tempo seco são identificados, olha, isso aí que talvez se chover vai dar problemas. Nós falamos assim, mas ninguém vai ali para ver isso. Então, eu acho que é preciso de haver um bocadinho mais de responsabilização a nível urbano, das comunidades, né? Do ponto de vista, porque não é só estar ali que eu sou o governador daquela província ou daquele do município. Não, é preciso ser atuante. Não é? Há coisas mais perenes, não é estar atrás que se há terreno, se não há, não. É estar à frente daquilo que constitui perigo para a convivência dos cidadãos que moram naquela comunidade. E nós fazermos também a nossa parte. Porque, portanto, a ausência de um sistema robusto de alerta precoce nos faz falta. E temos. É preciso saber se está funcional. Porque nós temos o INAMED e pode realmente prever a quantidade de chuvas, a que hora vai chover. Tudo isso se prevê. Porque não pode ser um erro constante e portanto, a morte de pessoas e tudo mais, constantemente a mesma... Não, quando já é a mesma coisa, constantemente algo não vai mesmo bem. E o que é que não vai bem? Somos nós que não estamos organizados para essas enxurradas. Temos que nos organizar, temos que fazer realmente esta prevenção que é necessária, porque depois das chuvas vêm as doenças. E as coisas são assim, em cadeia, né? Vêm as doenças, estamos ali, tanto pensando que a chuva só é a destruição ou a morte destes daquele. Nem sabem os desaparecidos estão onde, se é uma água que está sendo consumida com alguém desaparecido aí. Então precisamos, os bombeiros estão aí, tudo está aí formado. Tem as instituições? Tem. São funcionais? Isto é a pergunta que temos que fazer. Gisela Dura, é uma situação cíclica, olhando aqui para Luanda e Benguela, são 39 mortos, 15 feridos, e a pergunta que lhe faço é sobre onde está a falha. Portanto, a doutora Xangolola fala em relação a um período seco que se pode avaliar. Sim. E efetivamente tudo o que se deve fazer antes que as chuvas comecem, mas onde é que realmente está a falha? Porque são mortes e pessoas desabrigadas. E pessoas desabrigadas. Obrigada, Hilda. O Estado é um ente de bem, e como ente de bem, aliás, os fins do Estado é paz, segurança e bem-estar social. A partir do momento que é uma situação cíclica, o sistema está a falhar de alguma maneira, seja pelos pontos que a doutora Xangolola disse sobre o cidadão em si, mas esse cidadão faz parte... A responsabilidade do cidadão também. A responsabilidade do cidadão. O governador provincial de Luanda falou sobre isso. Mas esse cidadão faz parte de um recorte social que tem um sistema de governação. E não é algo novo. Então, nós ficamos... A última chuva desse porte foi 5 de maio do ano passado. É claro que foi chovendo, mas desse porte estamos há quase um ano sem. Então, quais foram as ações preventivas? Até no que concerne a construção desordenada. Mas
o Estado não faz esse acompanhamento, os governos locais, as administrações locais, ou seja, o trabalho de conscientização que foi feito nesse período, a que medida está? E nós temos dito aqui no programa sobre a governação, não se governa do topo para a base, a governação tem de ser circular, a própria comunicação, o povo tem que entender que quando a pessoa que representa a coisa pública fala, está a falar para o bem de todos. O problema é que nós, a dado momento, tornarmos antagonistas, seja daquele que governa e do que é governado. E isso fica clarividente nessa situação. Estamos a falar de 51 mil pessoas numa situação de chuva que é normal. Ou seja, choveu antes, vai chover agora e vai chover depois. A contagem da humanidade é antes e depois de Cristo e sempre choveu. E quando fala sobre normalidade, Gisela Duro, como justificar a expansão urbana, por exemplo, nas zonas de risco? Há falta de controle, porque quando nós passamos por Luanda, vimos muito terreno reserva fundiária do Estado ou espaço reservado. Por que que o mesmo não acontece nessas zonas de risco? E a doutora Eurídice explicou uma situação que acontece sobre aqueles cidadãos que vão prepositadamente construir em zona de riscos para depois serem tirados dali e reembolsar. Sim, isso acontece. Então, essas zonas deve-se ter um acompanhamento, mas um acompanhamento acérrimo. Nós vimos casas a desabarem que foram construídas em menos de um ano, por exemplo. Onde é que estava o Estado nesse momento? Onde é que estava a fiscalização? E chega o fiscalizador implacável e é essa a situação que nós temos. Então, do ponto de vista de responsabilidade, a responsabilidade é de todos, mas obviamente recai para aquele que cria as leis, ou seja, aquele que fiscaliza é o que está a falhar. Então, nesse sentido, chega a ser um retrocesso que, nessa altura, nós não tenhamos ganhos no que é as consequências da chuva em Angola. Nós falamos o ano passado, a doutora Eurídice falou novamente, acho que será unanimidade, sobre a periodicidade da chuva, que em abril é mais forte. Então é algo que nós já sabemos e todos os anos as mesmas notícias. É claro que tem de haver trabalho feito. Não, isso não é mágica, não é com uma varinha mágica que vai se mudar o paradigma. Mas nessa altura já teríamos que ter alguns avanços e nós estamos num retrocesso tremendo e num retrocesso acompanhado com um tempo vasto de falta de chuva. Ou seja, ficamos mais tempo sem chover do que, por exemplo, o ano passado. E as consequências vieram a dobrar. Então, nesse sentido, temos que refazer as próprias políticas públicas para a área, mas principalmente o pacato cidadão tem de entender naquilo que é a conscientização, que é para o bem dele, porque obviamente todo mundo quer casa e quer viver na casa, mas ninguém quer morrer. Vi no noticiário uma família que só sobraram 2 de 6 meses. Olha, entre viver numa casa que não é deles ou viver num espaço que seria arrendado e numa casa própria que desabaria e perderia a vida, obviamente colocando na balança, ninguém sem consciência escolheria aquele espaço. Então aí recai a responsabilidade no Estado. Se conseguimos reservar terrenos e as pessoas não irem para lá construir, é porque esses terrenos que estão em zona de risco teriam de ter ou deveriam ter um acompanhamento minucioso do Estado para que não tenhamos esse tipo de situações. Dinamed, a Gisela Duro fala sobre responsabilização. O legislador, na sua opinião, até que ponto as alterações climáticas estão a ser consideradas nas políticas públicas? Hilda, antes de mais, permita-me aqui solidarizar-me com as famílias enlutadas, vítima desta catástrofe, que por sinal é decorrente de uma situação natural, mas que infelizmente rouba sonhos, rouba, portanto, vidas às pessoas. E acredito eu que neste momento as famílias dessas vítimas encontram-se emocionalmente devastadas, uma vez que perder um ente querido é uma situação muito difícil para quem vive.
E é tão difícil que, infelizmente, nós, os seres humanos, não estamos preparados, não é, psicologicamente, para enfrentar esta dor que é o luto. Então, permita-me antes solidarizar-me com todas as famílias e também fazer aqui uma nota que reconhecer uma mensagem proveniente, emitida por Sua Excelência o Presidente da República, que também vem solidarizar-se com essas famílias, mostrando então que o chefe de Estado está empático e está solidário com todas essas pessoas. Isto mostra claro e evidente que há um compromisso do próprio Executivo naquilo que tem que ver com todas essas situações decorrentes das chuvas. Eu também quero aproveitar este momento para destacar aqui o empenho dos governadores provinciais, das administrações municipais, da própria sociedade civil, não é? Que tem estado a evitar todos os esforços no sentido de minimizar, não é, as causas, os efeitos que as chuvas provocaram a estas famílias. Nós, tanto vimos que das províncias mais afetadas foi, de facto, a província de Benguela e vimos também, temos estado a acompanhar as grandes ações que o próprio governo, as administrações e também, portanto, a proteção civil tem feito no sentido de minimizar estes efeitos. Deixa-me dizer, Hilda, que o legislador, o Estado, e dizia muito bem a minha colega de painel, o Estado é um ente de bem. Sendo o Estado um ente de bem, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro objetivo do próprio Estado é acautelar ou então trazer aquilo que são as melhores condições, quer do ponto de vista da habitabilidade para todos, quer do ponto de vista de proteção de forma geral. E infelizmente, o nosso país é um país que ainda temos muitos desafios na componente de, vamos dizer assim, de urbanização, não é? Vamos vendo um pouco por todo o lado casas a serem construídas em zonas de risco, mas é verdade que quem tem a responsabilidade primária em também sensibilizar a própria população em não construir nessas zonas de risco é o Estado. Ou seja, o Estado não pode vir depois do cidadão construir. O Estado tem de jogar na antecipação, tem de ser o Estado a preparar todos os mecanismos, de modos que quando as pessoas puderem então pensar em fazer uma construção, já estejam informadas de que aquela não é uma zona apropriada para a construção. De modos que com estas ações as pessoas possam estar informadas e, mais do que informadas, protegidas também, porque aqui é preciso destacarmos a própria proteção do ser humano, e quando que é o fala mais de proteção, importante. Dinamendo, porque quando envolve o Estado na prevenção, nós estamos aqui a olhar para as drenagens, a prevenção das causas que infelizmente resultam em fenómenos como estes. Acredita que aqui é hora, e se acontece, deve-se reforçar as auditorias independentes nas obras públicas? Sim, Hilda, deve-se reforçar as auditorias, porque as auditorias vêm exatamente mostrar-nos aquilo que efetivamente não se pode fazer, ou seja, as auditorias jogam um papel fundamental e aqui nós chamamos a todos neste processo, quer o próprio Ministério do Urbanismo, quer o Ministério, os distintos ministérios, infraestruturas, administração do território, todos esses ministérios e também o poder local, aí vamos também chamar as próprias administrações municipais, no sentido de criar todas as condições para que essas auditorias sejam feitas. Essas auditorias vêm no sentido de quê? De prevenir, porque é a partir dali que vamos então ter uma fotografia, não é, daquelas potenciais zonas que são consideradas zonas de risco, não é, e que o cidadão efetivamente não deve construir. Porque vejamos, Hilda, as chuvas é um fenómeno natural e nós, por sermos um país potencialmente agrícola, entendemos que as chuvas são benéficas para nós. Porque sem agricultura, naturalmente, que não há desenvolvimento. E se o país hoje está a abraçar de forma muito evidente a agricultura,
É claro que isto só é possível se haver chuvas. Não havendo chuvas, naturalmente que não há produção. Não havendo produção, não há, portanto, sustentabilidade a nível daquilo que é o país e a nível daquilo que são as famílias. No entanto, há toda a necessidade de haver uma preparação, não é? E de haver, mais do que preparação, é mesmo entender que é um fenómeno natural. Sendo um fenómeno natural, todos devemos, portanto, nos mobilizar e sensibilizar no sentido de podermos estar protegidos e não no sentido de não querer que chova, porque a chuva é, como disse a doutora Xongolola, a chuva é um fenómeno natural que todos precisamos e a Angola não fica... Vai continuar a chover, deve continuar a chover, é importante que chova, mas é importante que as chuvas não apanhem-nos novamente desprevenidos. É preciso que a quem de direito, e aí nós vamos chamar naturalmente a razão ao Estado, precisa de criar todas as condições para que quando haver essas chuvas não hajam de facto esses desastres que vitimam pessoas, que deixam pessoas desabrigadas, que deixam inclusive famílias sem um sustento. Porque nós vimos custos adicionais. Sim, nós vimos nas peças que passaram referente a esta situação, vimos inclusive empresas que, portanto, empresas, pequenos empreendedores que perderam praticamente todo o seu estoque, porque as chuvas levaram parte do seu estoque. No entanto, nós estamos a falar aqui de muitos prejuízos. O maior prejuízo é aquele que de facto é o irreparável, que é a vida. E nós lamentamos muito por isso. Mas temos outros grandes prejuízos que vão impactar de forma negativa aquilo que é a economia do país. Está connosco também Laura Vasconcelos, comentarista. Boa noite, seja bem-vinda. Como está? Eu estou bem, boa noite a todos. Muito obrigada. Pois é, e depois desta saudação também, e claramente a nota de boas-vindas, Laura, a Dinamene falou sobre os troços, a ligação e, infelizmente, com todo o escoamento que se tem para fazer de um ponto ao outro, não se consegue em termos de mobilidade por conta desta situação das chuvas. Além dos troços, as ravinas também em regiões acabam intensificando por conta das chuvas. Gostava de ouvir a sua opinião. O que é que se deve fazer principalmente para a prevenção? Este tema, para nós angolanos, acho que já devia ser ultrapassado, né? Mas passa anos e nós sempre a ver a mesma situação. As ravinas, continuamos a ver as ravinas, mas uma coisa que mais me chama a atenção, e acho que as colegas aqui, de certeza que lembram, nós tínhamos ao redor de Luanda todo valas de drenagem. Tínhamos bastante valas, tínhamos nos Congolenses, Bairro Popular, tínhamos Avenida Brasil. Aonde estão essas valas? Como é que desapareceram e por quê? São coisas bem simples que eu acho que todos podíamos estar atentos. São coisas principais, primordiais, que fazem... quer dizer que as coisas estão aos nossos olhos. E eu, de princípio, quando vejo tanta calamidade, eu digo, meu Deus... É claro, né, que às vezes parece que a pessoa fica assim um bocadinho chateada com essas situações. E há quem pode perguntar, mas há países mais evoluídos que também acontece. Não, vamos ver o que é e o que acontece durante as chuvas. Nós aqui não, são coisas muito superficiais. Vejamos, as construções que vão fazendo durante os meses, o ano, fecham áreas que há escoamento das águas. Será que não há uma fiscalidade? Será que não há alguém que possa controlar isso? Quer dizer, está bem acima dos nossos olhos e parece que ninguém vê. E eu pergunto, mas aonde estão os fiscais de obras que permitem fazer essas obras? Aonde estão os fiscais de obras que, quando fazem um asfalto, uma rua nova, fecham essas valas de drenagem, parece que ninguém vê e ninguém diz nada?
Aqui E é em algo que relação, tem que Laura, ser porque aqui analisado. também olhar um pouco para a disposição das pessoas, falou a Gisela sobre o fenómeno das pessoas construírem nas zonas de riscos, porque acreditam que depois serão colocadas em casas com melhores condições. Cadê a responsabilidade, não é? O sentimento de proteção a nível da família? Cadê? Isso é uma pergunta que acho que todos nós fizemos. Cadê o ser humano? Né? Porque se eu te digo que não pode construir aqui e te dou um lugar pior, que sentimento é esse que eu carrego como ser humano? Ou então dizer que é proibido construir e não deve. E não deve. Mas a pessoa aproveitar que não há ninguém a controlar e construir. E construir. Entende? E, Estejam à vontade, o debate está aberto. E se eu de analisar, eu tenho a mania de reparar os pequenos pormenores. Hoje, quase todas as ruas têm um pequeno buraco no meio da estrada. Eu pergunto assim, o que é que está a acontecer aí embaixo? Nós estamos a ver aqui em cima, o que é que está a acontecer? Quer dizer que a nossa fiscalização precisa estar mais atenta. Eu penso, Hilda, que neste quesito devemos também reconhecer que há aqui uma responsabilidade de nós também, cidadãos. Dos cidadãos. Exatamente. Em pensarmos em primeira instância na nossa vida, não é? Claro. E pensarmos na nossa vida é efetivamente não nos deixarmos levar por, às vezes, pronto, aquelas, não diria as emoções, mas também é decorrente da necessidade, porque todo indivíduo precisa de uma casa, quer uma casa. Isso é um bem essencial à vida, é verdade. Mas é preciso que nós também protejamos a nossa própria vida. Porque eu acredito que nas zonas, e acredito que as administrações municipais têm feito este trabalho, eu penso que sim, e se não o fazem, eu queria apelar aqui à administração que eu fizesse, que é mesmo a identificação daquelas zonas que são potenciais zonas de risco e que, portanto, se o cidadão aderir à construção naquela zona, efetivamente pode ter uma situação... Mas, dinamicamente, essas zonas estão identificadas. Sim, portanto, sim. a questão aqui é sobre a vulnerabilidade. Sim, mas é preciso que o cidadão, seja ele o ponto principal de não querer, portanto, construir nessas zonas, mas também... Algumas até têm aquele reclame que indica que não se faça construção. Exatamente. O ditado diz, as populações vulneráveis são sempre as mais afetadas. Você é só vulnerável no dia da chuva? Não pode. Nós temos que pensar retrospectivamente as condições desse cidadão. Estão, mesmo em Benguela, tu entras de Benguela para o Lubito, tu vês que ali há uma favela ali em cima, que em qualquer momento desaba. Certo? Essa é a minha apreciação quando eu passo por ali. É a minha, é a única? Não. Então, temos que pensar um bocadinho mais no cidadão, porque lamentamos porque é uma vida. Sim. Mas não vamos lamentar todos os anos que é chuva. Exatamente. E digo mais, esta é chuva do dia 4. Hoje é dia 8, hoje é dia 10. São 10. Né? E já choveu. Eu não sei qual é o estrago. E vai chover mais. Então, se nós vamos mitigar ou minimizar as ajudas, é sempre muito bem-vindo, porque são mesmo situações em que todo mundo é apelado a chamar emergencial. Mas será que o Estado está preparado para a resposta emergente? Pois. Né? E então, não, mas de qualquer forma, nós temos que ir aqui pensando as coisas com clareza. Porque não se pode repetir o mesmo erro várias vezes, é sinal que não queremos sair dele. Algum benefício traz? Para mim é malefício. Porque, independentemente das mortes, mais e mais o número de população aumentou. E se você, e para dizer aqui que a maior parte das populações que agora vivem em risco mesmo, são pessoas que até ali fazem famílias de muitos filhos. Exatamente. Se vocês foram agora tão de férias dos meninos, e muitos deles também fora do ensino também, vão nesses bairros favelados e não sei o quê, vão encontrar e as crianças são essas vítimas que caem nas valas, né? Então precisamos olhar as coisas com clareza. Quem é que não quer que termine, portanto, esses quadros nefastos durante a chuva? Todo mundo. Exatamente. Beneficia a agricultura, de certa forma, porque também as enxurradas muito grandes também podem levar aquilo que você plantou. Então, quer dizer, é algo que nós não vamos não podemos controlar, porque é obra da natureza e chuva, mas podemos fazer prevenção dos seres humanos, prevenção urbana, falar diretamente, porque as coisas não podem ser o Estado. Exatamente. É pontualizar você, o administrador,
doutor do Camama, por favor, o que você necessita para colmatar esta situação? Porque as pessoas ficam pávidas e serenas, não dizem que realmente o que se precisa naquele município. Muitos governantes não dizem para não serem lembrados, serem esquecidos e ficarem mais tempo no cargo. Quanto mais chatearem, pedirem verbas para aquilo, para ele trabalhar com o Estado não é chatice, trabalhar para o bem-estar social da população não é chatice, é empenho, é dedicação, é teu dever. Porque o cidadão hoje passa o que passa, muitas das vezes está bem próximo dos tais governantes, mas não consegue o governante dizer, olha, não constrói. E vivem na mesma comunidade. Por que o padre, o pastor consegue dizer, não seja mau, você é um bom fiel e você muda de conduta? São os governantes de gabinete, né? Então, Bem, e agora, claramente, tal como disse a Xangolola, nós queremos seguir para o próximo tema desta noite. Vamos aqui avaliar em relação aos 40 mil profissionais que foram admitidos no Sistema de Saúde Nacional, isso nos últimos 8 anos. Nós fizemos aqui uma avaliação em relação a isso, observamos que mais de 46 mil novos profissionais de saúde que foram enquadrados em Angola entre 2017 e 2024 representam um aumento de 43% na força de trabalho do setor. As admissões incluem médicos, enfermeiros e técnicos focados no reforço da rede sanitária nacional e especializações. Portanto, em relação às admissões, são cerca de 41 a 46 mil profissionais que foram integrados no Sistema Nacional de Saúde nos últimos 8 anos, conforme indicam as informações. Doutora Euridice Xangolola, começo por si, é médica e claramente que acompanha a evolução do setor. Estes 46 mil funcionários para a saúde nos últimos 8 anos traz aqui uma renovação, principalmente no atendimento humanizado que o Ministério da Saúde durante esses anos tem procurado transmitir à população. Os 46 mil, como bem a Hilda disse, foi dos anos 2017 e 2024, né? Mas o concurso público foi aí por volta de 2018. Eles entraram todos naquela época, certo? Não é o suficiente porque as infraestruturas foram aumentando gradualmente. Hoje nós estamos a trabalhar e há hospitais que trabalham com metade daquilo que foram feitos. Há um hospital de 300 camas e não tem pessoal para trabalho, não é? Daí o apelo do novo concurso, porque realmente precisa-se muito mais de 600 mil profissionais para ocupar as unidades sanitárias novas que agora estão aí. No entanto, este número está aí, dentro deste número também já há portanto, quadros que já estão a ir para a reforma, não é? Tem que pensar nesta coisa, tem quadros novos que ainda não entraram, que é quase a maioria, porque da minha época estamos quase a ser reformados, são muitos. Né? E são muitos. Mas os quadros que necessitam realmente entrar para ocuparem estas unidades novas, e agora disse que 80% destas vagas são para a atenção primária, que é a base da medicina e a atenção primária. No entanto, nós vemos hoje que o rácio entre instituição e profissionais não corresponde àquilo que diz a Organização Mundial da Saúde, nem já, porque a Organização Mundial da Saúde pede 10 médicos para 10 mil habitantes e nós temos 1,2 médicos, que significa um médico vê 1000 pessoas. Isto é sobre-humano. Ou seja, ainda não há então não nos temos indicadores. ainda, efetivamente, neste momento o Ministério realmente tem projetos de formação de quadros, em princípio são 38 mil que devem ser formados, 80% dos quais vão ter formação interna, está-se a formar aquelas especialidades emergentes, está-se a formar também, primeira vez em Angola que está-se a formar quadros no âmbito de pós-média de enfermagem, que é importante, né, na especialização de enfermagem, que também vai ajudar realmente ao número de profissionais que são necessários para que o Sistema Nacional de Saúde possa ter, então, aquele desempenho por qual ele é feito, né? Saúde para todos com humanização. No entanto, ainda nós precisamos muito mais técnicos, porque se vejamos 100% desses que entraram, os 46 mil médicos que entraram, são aqueles que estavam no estrangeiro, que vieram de Cuba, esses que foram entrando naquela época. Até hoje não entrou ninguém, porque só foi um concurso. Então, 46 mil desde 2017 até hoje.
É muito pouco, porque crescemos do ponto de vista estrutural. No entanto, precisamos mais, muito mais mesmo, em todas as áreas, especialmente de especialização, né? E para ocuparem realmente as unidades sanitárias primárias que estão desprevistas, porque hoje nós temos hospitais terciários de referência que os pacientes não podem ir só assim, porque não é uma unidade sanitária primária. Em primeiro vai ser desgaste do pessoal que lá está, esse que é pouco. Vai ser depois das infraestruturas, então tu tem que começar na base. E qual é a base? A atenção primária. E já foram feitas muito investimento também naquilo que é a atenção primária, mas não há pessoal, né? Então precisamos realmente rever novamente este concurso público, se nos dá a anuência de podermos realmente aumentar o número de pessoal que existe, porque existe pessoal qualificado. Eu até nem sei se vocês se lembram que na altura do concurso houve muita gente que fez o concurso e ficou fora, não entrou. Sim. E em cada família dos angolanos há sempre um licenciado que não entrou. Então, vamos dar a oportunidade de ver, porque o Estado também não pode absorver tudo, os privados também têm que absorver uma parte, mas ainda nós, o Estado, precisamos realmente, para que nós tenhamos uma saúde que seja realmente humanizada e bem para todos, nós precisamos muito mais muito mais funcionários, porque hoje em dia já se fala do burnout médico e uma pessoa não pode fazer 20 cesarianas sozinha porque não tem outra pessoa para ajudar. Risco. Qualquer dia não tem ninguém. Gisela Duro, quando olhamos para este número, claramente é um aumento, e a pergunta que lhe faço é se a formação profissional acompanhou este aumento das contratações. Na verdade, a formação profissional extrapoliu, né? Acho que nesse caso foi sobrecarregada em relação à própria contratação. Eu falo do ponto de vista de formação de enfermeiros e até médicos. A doutora do painel nos fez agora o relato fidedigno, porque ela está dentro do sistema. Quando sai uma informação como essa, assim, estamos passos dados, mas nós temos que analisar o contexto. Nós estamos num contexto, e agora já de parabenizar, que houve uma evolução a nível do sistema de saúde no que concerne a unidades hospitalares. Falamos aqui no programa sobre o Desafogar Luanda, temos várias unidades hospitalares agora de importância, de relevância. A doutora Lorite chama de serviços terciários em outras províncias, o que é muito bom, mas a nível de médicos, enfermeiros e técnicos, ali já não... Fala o quê, Gisela, sobre a distribuição desses profissionais? Já falo mesmo de Acredita contratação. Falta a contratação. Sim, isso sem sombra de dúvida. Existem regiões ainda Existem regiões que padecem, que a falta de médicos, a falta de enfermeiro, a falta de técnicos. Existem os que estão fora do sistema de saúde no sentido de emprego, porque não entraram naquele período, ou seja, a demanda é muita, mas não estão enquadrados. E é paradoxal, porque existem hospitais que estão subcarregados. Esses médicos, esses enfermeiros, esses técnicos de saúde. Então, a matemática não bate, mas é o que se disse, nós estamos a falar de contratação que respeita toda uma política de Estado, tendo em conta. E sobre essa política de Estado, Gisela Duro, falta aqui um plano para corrigir essa desigualdade regional? Sim, falta um plano para a correção da desigualdade regional, e não só, porque até mesmo em Luanda ainda assim há falta de médicos. E médicos técnicos de saúde, mas o que eu me referi é, de acordo com o que se tem, aqui falo do bolo que sai do Orçamento Geral do Estado, tem de se fazer um ajuste que contempla tanto as unidades hospitalares, que foi o marco, principalmente desses últimos anos, e o Presidente da República, como o fiscalizador máximo, fez o acompanhamento, mas tem de se ajustar, o pessoal tem de estar enquadrado, porque nós temos unidades hospitalares, até faz operações robóticas aqui em Angola já, mas o pessoal ainda clama por desemprego. Então tem de haver um ajuste, e esse ajuste tem de estar alinhado à própria política desenvolvida para o sistema de saúde. Dina Mena, portanto, vamos olhar aqui para a distribuição desses profissionais, Luanda, Benguela, Icolo e Bengo e outros pontos do país. Hoje, que avaliação fazem em relação à distribuição? Bom, Hilda, nós temos que olhar primeiro e temos aqui neste ponto, precisamos de ser, portanto, o mais realistas possíveis. E ser realistas é reconhecer também os grandes feitos que o Executivo tem imprimido
no quesito de saúde. E notamos que há um compromisso, não é, do Executivo na questão não só do aumento de técnicos. Quando digo técnicos, falo desde o médico até o último técnico que deve operar o sistema de saúde, não é? E também a questão da formação dos próprios quadros. Isto é um ganho, para não falarmos das infraestruturas, que nós, nos últimos anos, vimos crescendo um pouco por todo o país. Nós, anteriormente, não tínhamos as unidades hospitalares que temos de grande envergadura e com equipamentos de ponta que temos hoje. Se andarmos um pouco por algumas províncias, não é? Nós vamos, efetivamente, encontrar essas infraestruturas. Agora, precisamos, de facto, reconhecer que ainda temos desafios, como todo o país. Nós não somos os únicos. Não somos os únicos. E, portanto, há sim desafios que estão pela frente. Estes desafios prendem-se com o quê? Em primeiro lugar, prendem-se com a questão da humanização. Nós precisamos aqui chamar a atenção à questão da humanização, porque mais do que a construção de infraestruturas, mais do que, portanto, a formação de quadros que nós vimos assistindo um pouco por toda Angola, vamos assim dizer, é a questão da humanização, a ética, a deontologia profissional, que nós ainda continuamos a assistir a alguns técnicos de saúde que deviam ser o garante da vida, o garante até mesmo da satisfação emocional do indivíduo, é este que rouba, quer dizer, alguma tranquilidade a esta pessoa que já vai ao hospital por um problema de saúde e depois sai de lá ainda pior. Agora, precisamos olhar para aquilo que são as prioridades, quando a Hilda falava sobre esses 40 mil profissionais que foram agora admitidos. Mais de 40 Mais mil. de 40. Não foram admitidos agora, porque as admissões foram feitas nos anos ao longo anteriores. dos 8 anos. Poxa, entrar para o concurso, para entrar para o Permita-me só, Ministério... doutora Chongolola, concluir o meu raciocínio. Como eu dizia, nós temos que olhar para este número de profissionais, não é, que foram admitidos ao longo desses anos, e temos que olhar para aquilo que são as prioridades. Onde é que nós, Angola, ainda temos maior déficit de quadros? É nestas áreas, é nessas zonas que efetivamente devemos colocar ou realocar estes mesmos profissionais, porque nada adianta-nos, portanto, reforçar com mais profissionais, um exemplo, Luanda, se Luanda estiver minimamente servida, não é? Em detrimento, por exemplo, do Mochico Leste, que não temos quase profissionais nenhuns. Agora, aí precisamos encontrar aquilo que são chamadas, não é, as prioridades. Mas é preciso que reconheçamos que houveram, sim senhora, muitos feitos nesse sentido, avanços, mas que efetivamente os desafios estão postos aí todos os dias e nós precisamos de todos os dias também nos reinventarmos no sentido de podermos dar as melhores respostas, porque o foco aqui quem é? O foco continua a ser o cidadão. O foco continua e deve ser sempre o cidadão. Devemos sempre apelar aos nossos técnicos da saúde no sentido de dar mais amor a quem vai aos hospitais. Porque depois tem outros problemas, Hilda. A falta de humanização depois desencadeia outros problemas no indivíduo. Eu não sou médica, mas como pessoa, como ser humano, como utente, eu sinto, quer dizer, nós vamos ao hospital com uma situação e depois temos um médico ou um enfermeiro que nos atende mal. Nós vimos muito recentemente aquele caso daquela criança que foi posto um adesivo à boca, por exemplo, mas também é preciso reconhecer aqui que as respostas do próprio Ministério da Saúde a essas situações são muito rápidas, porque do mesmo modo que temos os profissionais sem ética, mas do outro lado também temos quem olha para esses aspectos e prontamente dá as devidas respostas. Com quê? Com os questionários que muitas vezes são abertos, com a responsabilização dos próprios técnicos que, portanto, pecam naquilo que é a ética e naquilo que é a deontologia e, no entanto, precisamos todos olhar para esses aspectos. Laura Vasconcelos, como manter a sustentabilidade? Mais de 40 mil profissionais, claramente que o que se quer atualmente não é a fuga de profissionais do setor público para o privado ou até mesmo para o exterior. Como manter a sustentabilidade? Temos N fatores que fazem com que não consigamos manter
essa sustentabilidade. Mas virado para esses profissionais, eu acho que tentar enquadrar, posso dizer, bônus, entende? Porque nós hoje vimos que muitos profissionais de saúde até uns gostam de estar nessa área, mas não estão satisfeitos por alguma coisa. A doutora talvez pode dizer o que é. Não estão satisfeitos, talvez pelo nível ou volume de trabalho. Porque há muita demanda e há poucos profissionais no mercado. E acabam sempre por fazer até um determinado tempo, quando estão cansados, porque não tem quem vai substituí-las, entende? Então são fatores que nós ficamos assim, mas, Hilda, vê só, se há tanto profissional a querer entrar, doutora, por favor, o que é que se passa então que não coloquem as pessoas? Há tanto, nós temos muitos profissionais que reclamam. Vi agora uma informação, né, a dizer que ainda este ano terá concurso público. Sim. Graças a Deus, mas ainda assim não é suficiente. E as pessoas que foram admitidas durante essa época foram as pessoas que o Ministério deu a tal formação em Portugal, Brasil, foram uma boa parte dessas pessoas que foram admitidas, está bem? E aquelas pessoas, a maioria parte que se formaram aqui, como é que fica? Falta aqui algum plano de conciliação? Eurides Xangolola, esteja à vontade. Nós temos que olhar paredes versus pessoas. E, normalmente, o que poderia ser? Era você ter as pessoas à espera das paredes. Nós, está sim no PDN Nacional Desenvolvimento. ao desenvolvimento né, de infraestruturas, e desenvolvimento do capital humano. Sim. Nós nos adiantamos um bocadinho nas infraestruturas e não olhamos naquilo que é o crescimento do capital humano como profissionais da saúde para ocuparem esses espaços. Agora, neste momento, se está a fazer, que é uma mais-valia para o país. Mas nós temos que olhar de frente. Quando a doutora me fala de humanização, a humanização existe em todo o mundo, até nas nossas casas. Exatamente. Tu não podes, e não deve ser assim, porque o juramento de Hipócrates para a saúde é mesmo humanizar. Mas tu não podes ter um profissional a trabalhar 3 dias seguidos. Tu tens um burnout, tu podes vir a sorrir, eu posso estar contente porque ganhei mais dinheiro, eu fiz o que mais, eu tenho um desgaste físico e mental. Para que haja realmente um sistema de saúde humanizado, tem que ter mais pessoas para distribuir a carga laboral. Exatamente. Hoje tu tens por exemplo, a maternidade, a Lucrécia Paiva é uma maternidade velha, mas está dividida, nós dividimos quando a Zancô abriu. Metade dos profissionais foram para a Zancô, a metade ficou na Lucrécia Paiva. Né? Porque não há pessoas ainda, porque não há concurso. Os médicos, na minha opinião, deveriam fazer uma testagem, não deveria ter nenhum concurso, mas porque há uma organização interna que deve ser assim, das instituições do Estado, para dar credibilidade, era ter acesso direto. Como em qualquer parte. Vais para Londres, fazes um exame de 3 papers, como se diz, vais para outro lugar. O Canadá agora que diz que é estudar mais 2 anos para poder aferir o colégio, se és ou não és. Mas deveríamos, porque nós conhecemos quem são os que estão formados ou não. E deveríamos dar a primazia de muitos médicos que hoje estão fora do sistema nacional à espera de um concurso há 7 anos. E, na verdade, esse é o problema mesmo, pessoal. Deveríamos ter quantos médicos para quantas pessoas? Nós hoje temos um médico para 1000. O rácio... Onde está E quando a saiu Organização uma Mundial da Saúde diz 10 médicos para 10 mil habitantes. Então nós não temos médicos. Não temos. E agora por isso é que E a informação de mais pergunta de que faço, 40 mil. Dr. Eurides Xangolola, e também às demais convidadas, a pergunta que faço, já que se está a falar em relação à escassez e olhamos para a densidade populacional, que houve uma evolução enorme nesses últimos 8 anos, plano para que se continue a apostar na saúde, mas principalmente em relação aos quadros qualificados. Atualmente, quais são? Olha, os planos estão aí. Um dos planos é a formação de quadros. E se está a fazer. O Ministério tem 38 mil profissionais a serem formados até 2028.
não é? Sobre financiamento do Banco Mundial. Já está a acontecer. Tem mais de 1.500 estudantes em Portugal e Brasil a fazerem formação. Esses voltam automaticamente, entram dentro do que creio que tem que voltar agora, né? Porque os concursos não são tão, não é? Também dependem um bocadinho daquilo que é as finanças. O Ministério faz o projeto e entrega para que a finança dá a cabimentação deste orçamento para inserir-se no sistema nacional. Né? No entanto, a formação é uma das potencialidades que nós temos e há critérios também, portanto, de formação, aquelas especialidades críticas que aqui não se podem fazer, aquelas transversais críticas, outras que nós fizemos aqui, nós também temos, portanto, as especialidades básicas, que é a medicina interna, a ginecologia, a obstetrícia, a pediatria, que também já se forma no país, não é? E aquelas que realmente vemos que não se forma, precisa-se uma emergência para a formação desses médicos, estão aí para fora. E mais este número de enfermagem, que também vai sair como curso de especialização em enfermagem, e também os técnicos de terapêutica e diagnóstica. Então, há todo um leque que tem que ser introduzido dentro do sistema nacional para que realmente essas infraestruturas tenham o seu valor produtivo. Porque estamos a trabalhar a meio gás. Sim, são tantas camas. E aqui é o enquadramento, porque quando se fala de mais de 40 mil profissionais que foram admitidos num período de 8 anos, a sensação de que dá é de crescimento. Né? Houve um crescimento, mas nós estamos a falar num período de 8 anos, ou seja, no momento atual, continua a escassez, continua um médico para 1000 pessoas, então o que se precisa é enquadramento. Se já há um plano de ação de formação, muito bem, mas a atenção primária, como é que está? Está abarrotada. E é aquela situação que nós já dissemos, que temos as paredes, mas não temos as unidades, no caso, que já são unidades, mas não temos o pessoal. E boa parte da falha da humanização parte da escassez de pessoal também. É um dos fatores. Angola precisa... Mas permitam-me, por favor. Eu penso que nós não podemos tapar o sol com a peneira e é o que estamos aqui a fazer. E eu estou plenamente de acordo, as minhas colegas e sobretudo a doutora Xongolola, que é uma pessoa que, no fundo, tem maior domínio, não é, da matéria, quando fala aqui de questões que vão muito além daquilo que é, portanto, as infraestruturas que foram construídas. Mas também é verdade que a doutora Xongolola concorda que há, de facto, ganhos visíveis. E um dos ganhos é as infraestruturas construídas, embora os quadros deviam ter acompanhado esta mesma evolução, e também a própria formação, não é, dos quadros que nós estamos a verificar. E dizia também a doutora Xongolola que este plano é de 2000 e plano de formação até 2028. Até 2028. Portanto, nós vamos ter aqui um número de quadros. Nós precisamos praticamente de 21 mil profissionais. Porque os países onde estes quadros de facto estão a receber essas formações são países que, vamos dizer assim, que oferecem-nos também alguma garantia do ponto de vista de qualidade de saúde. E eu penso que com essa injeção desses quadros, não é, virá então trazer um reforço naquilo que já se tem estado a fazer. Não podemos dizer que não existem desafios. Existem os desafios, estão aí, são visíveis. Mas também não podemos, portanto, ter aqui um discurso, embora eu respeite aqui a opinião das minhas colegas, mas um discurso que olha para a questão da humanização como um aspecto que esteja somente intrinsecamente ligado às infraestruturas ou então... Hoje, por exemplo, é preciso... deixa-me aproveitar a fazer-lhe essa pergunta e também gostava que desse sequência em relação à sua abordagem. Hoje, quando se fala de sustentabilidade no setor da saúde, olha-se também para o pagamento e a progressão de carreira dos profissionais. Uns alegam que por falta disso ou outro elemento, há falta de disposição para atender qualitativamente os utentes. Quer tocar neste ponto e também falar por conta da humanização. Exatamente. Bom, a questão do salário, vamos dizer assim, que é aquilo que move qualquer um de nós. Nós, enquanto trabalhadores, nós temos que sentir que estamos a ser devidamente remunerados e também devidamente valorizados. Nós não podemos descurar isso. Isso não é uma questão que, portanto, nós vamos agora dizer que não é assim.
todo cidadão que é um trabalhador precisa de ser bem remunerado, precisa de ser valorizado no local de trabalho. Mas aqui nós temos que olhar para um aspecto que é superior a tudo isso. Nós temos que olhar para o homem, para o cidadão, para a pessoa. E é aí onde eu chamo a atenção a questão da humanização. Porque, independentemente de nós não termos um salário que seja adequado àquilo que nós, portanto, temos como ansiamos ter um melhor salário, mas efetivamente nós estamos a falar de vida, estamos a falar de pessoas, e as pessoas estão a morrer, às vezes por falta de desculpe só minha colega, às vezes por falta de um atendimento. É preciso que todos os fatores sejam analisados, sem naturalmente pensarmos que um ou outro pode ser o ponto de ruptura. Temos que encontrar aqui um equilíbrio, temos todos que pensar país. E pensar país é efetivamente olhar para todos esses aspectos, trazê-los, discutir, analisar e encontrar as possíveis soluções. Gisela Duro está ávida para falar. Sim, olha, é importante esse esclarecimento, porque nós estamos a falar de coisas como crimes. E a Eva Dinamene usou o exemplo do adesivo. Aquele crime, independente das motivações... Foi discutido aqui esta mesa também. 15 mil e por isso não é motivação. Crime é crime, tem de ser preso, e a questão da humanização tem a fiscalização. Agora, numa abordagem, nós temos de ver outras nuances. E nós não estamos de lados opostos. Exatamente. Tanto é que reconhecemos o avanço do sistema de saúde. Isso está escancarado. Mas, obviamente, nós é o que disseste, o não tapar o sol com a peneira passa também por isso, por falar das próprias condições de trabalho, por falar da empregabilidade, que chamamos de enquadramento, por falarmos dessa formação que é necessária. Então, na verdade, nós estamos na mesma linha. Estamos alinhados. Essa colega fala de humanização. A doutora falou muito bem. Laura? Sim, está a dizer humanização. Também passa por isso. Passa por isso. Um profissional que está 3 dias de trabalho, onde é que está então a humanização? Porque não é humanizar só o paciente, é humanizar o próprio médico. É humanizar a sociedade. Não, mas isso nós estamos perfeitamente de acordo. Penso Então, que aqui estamos todos de acordo nesse quesito. O importante aqui dizer é o seguinte, que existe evolução do ponto de vista do sistema nacional, existe evolução. Exatamente. Que se está a trabalhar arduamente para que as coisas aconteçam, se está a trabalhar. Que neste momento o maior desafio nosso é ter profissionais qualitativamente considerados para poder preencher as vagas nessas novas estruturas hospitalares, bem como o reforço na atenção primária, para que o povo realmente tenha saúde e possa dizer que sim, o Estado trabalhou. Mas precisamos. Estes são desafios e estão todos num bom caminho. Isto e as pessoas estão a trabalhar para isto. Isto é o que é visível, quem não quiser ver. Há sim algumas lacunas dali. E agora, neste momento, mesmo que choveu, há bairros que têm centro que ninguém vai lá. É verdade. Então, o Ministério não vai pôr autocarro, nem carro, nem bicicleta. Então, são desafios que nós ainda temos. Mas, dizendo do ponto de vista de estruturas hospitalares, a nível da África subsaariana, Angola tem um dos melhores. O que precisamos não é paredes, precisamos de pessoas. E essas pessoas vão vindo. Quanto melhor é o trabalho onde estão, mais humanos vão ser. Porque não é mesmo que você está a sair, não tem onde ir fazer um xixi numa unidade hospitalar, está aí na rua, o paciente está a pegar na roupa. Você, né? Mas é preciso. Mas todos que juram, fazem juramentos de Hipócrates, que são pessoas que têm capacidade de trabalhar na unidades hospitalares, têm um humanismo nascido dentro deles. Aquele que não tem, o que faz diferente, é porque é uma pessoa no lugar errado. E é criminoso, tem de ser sancionado. E vamos seguir para o terceiro tema forte desta edição de 10 de abril de 2026 do Política no Feminino. Falemos agora sobre educação. Luanda vai ganhar 242 novas salas de aula neste ano. Portanto, a província de Luanda vai ganhar nos próximos dias 242 novas salas de aula que vão incluir mais de 29 mil alunos no sistema normal de ensino. A Ministra da Educação, Érica de Carvalho, avaliou nesta semana as obras do setor que decorrem a nível da capital do país. Laura, eu vou começar por si e a pergunta que lhe faço é sobre esta intenção, esta planificação que poderá ser executada daqui a alguns dias. Vai minimizar a carência que se tem em áreas periféricas aqui em Luanda, olhando para o sistema de saúde? De educação, não de saúde. De educação. Na verdade,
E isto, a esta parte, eu quero parabenizar o nosso governo por isso, porque hoje eu passo nas antigas escolas e consigo ver uma boa reabilitação. Isso está notável e eu estou a amar. Tanto é que eu passo sempre ao lado do Zinga e vejo um novo Zinga. E eu digo, uau, vale a pena e é muito bom. É sim, senhora. Agora precisamos saber quem são os profissionais que vamos pôr nessas infraestruturas novas. Vêm com nova mentalidade ou com as mentalidades antigas? Temos que passar a olhar também nessa dimensão. Okay? Temos uma estrutura nova e temos agora... E onde serão também construídas essas estruturas, não é? Não percebo? Onde serão construídas? Onde serão construídas. E teremos mais 242 salas. E eu pensei assim, 242 salas para 29 mil alunos. 120 cada sala. Mas está bom. Se for a dividir, daríamos aí cada sala 140 alunos. É um sufoco para um professor. E luta-se atualmente com a superlotação das salas. Mas também, se fizer 3 turnos, já facilita. Vai nos dar por volta de 140 alunos por sala. Aí o professor angolano já consegue. Pronto. Então, eu vejo isso, sim senhora, construir Angola. Novas salas de aula, porque uma sociedade faz-se com pessoas bem educadas e bem estudiosas, com bom ensino. Isso é uma nova sociedade. Então, a isso estamos de parabéns, porque, na verdade, embora ainda vimos... Mas pronto, já dá e começo é começo. Estamos a ir bem. Não é, doutora? Dinamene, portanto, aqui as 242 novas salas de aulas poderão minimizar ou eliminar os turnos. A Laura falou de manhã, tarde e noite, mas já sente que se vai eliminar aqui o período noturno. Que leveza é que traz para o sistema de educação em Angola? Evidentemente, Hilda, isto é também um daqueles aspectos que nós podemos ter como digno de realce. São 242 salas, não é? E que irão beneficiar perto de 29 mil alunos. Para nós que ainda temos um índice de crianças fora do sistema de ensino, que deve rondar mais ou menos a 1/3, não é, da população dessa faixa etária, isto dá-nos aqui, portanto, um conforto. Não é, efetivamente, aquilo que virá trazer os resultados ou irá fazer com que todos os que estão fora do sistema de ensino possam, efetivamente, estar inseridos. É verdade. Mas podemos reconhecer que, com isso, vai diminuir aquilo que disse muito bem, a sobrelotação das turmas, vai também melhorar a qualidade da aprendizagem e por aí fora. Portanto, aqui a minha colega dizia muito bem que é preciso começar, não é? Com certeza. É preciso começar. Acredita e nós que... com isso já não estamos a começar, nós já estamos com um caminho percorrido e que efetivamente sabemos onde é que queremos chegar. Doutora Sobre este ponto não tenho muito a dizer, porque acho que aqui a minha colega fez um enquadramento perfeito. Então... Doutora Euridice Xangolola, quando olhamos para essas 242 salas de aulas, existe algum critério transparente, principalmente em relação à localização dessas salas de aulas? Bom, nós estamos a falar em salas de aula, pressupõe que não vão ser salas isoladas pela cidade, não é? Vai ser uma escola, em cada escola vão fazer X em comunidades. E como garantir que as áreas, aquelas áreas mais recônditas... Agora, todo um projeto tem um ordenamento, não é? E sabe-se, de antemão, os 29 mil alunos onde estão localizados. Claro. Pressuposto que o Ministério não vai fazer para os que estão em Cacoá com uma escola lá na ilha de Luanda, não é? Vai ser cerca das comunidades onde há realmente muitos alunos fora do sistema de ensino. Agora, eu estive a fazer umas matemáticazinhas e é como a nossa colega falou aí, que é uma superlotação das turmas. Realmente os professores estão habituados a trabalhar com 40 alunos, mas é primeiro ciclo e segundo ciclo. São crianças. Né? E para esses primeiros ciclos não vamos só olhar naquilo que é a estrutura da escola
ou os alunos que lá estão. Precisa de professores para 3 ciclos. Qualificados. Qualificadíssimos, porque depois vamos ter meninos a olharem para um quadro sem os professores lá dentro. Então é o que nós chamamos de escolas de vidro, escolas mortas. Nós não queremos isso. Não queremos. E o Estado também não quer isso. E se vamos recuar um bocadinho, na chuva do dia 4 foram destruídas 52 escolas, o que representa 366 salas de aulas. Se formos a falar de escolas que levam 7 salas em cada escola para 20 e 30 alunos. Estamos a retroceder um bocadinho. Mas somos um povo resiliente. Yeah. A verdade é que temos que dizer. Sim. Somos um povo resiliente e vamos continuar. Agora, ao olhar nisso, nós temos que olhar naquilo que é a estrutura escolar das salas de aulas que vamos ter, os meninos que vão estar e o que é que vão lá aprender. Porque nós não queremos o analfabeto, porque não vai ter professor, e amanhã temos as estruturas. Queremos um acompanhamento digno. E, além disso, também precisa de pessoal administrativo. Claro. Né? E se formos fazer a contabilidade de quantas pessoas precisamos para esse número de sala de aulas, para esse número de alunos que talvez vão nos 3 turnos, por ano, ou por mês, digo, são 2 milhões, mais de 2 mil milhões de kwanzas anuais para cada professor. Foram os subsídios. Nós agora perguntamos, tem que haver estrutura financeira para isto. Porque os professores também agora estão abandonando os alunos, deixam ali com as suas salas, estão a ir embora. Não tem, não vou. Então não temos aquela capacidade de poder pegar realmente professores e estabelecer que eu vou formar esses meninos em 5 anos, em 6 anos, e eu vou permanecer aí com essa estrutura, com esse pagamento, com tudo isso. São situações que nós temos que ter o plano B de risco. E nós fomos vendo. Então, eu já aqui para essa questão, e é uma mais-valia para nós também, e não deveria só ser Luanda, devia ser também, porque os outros meninos também, outras províncias, também têm meninos fora do sistema. Pronto, Luanda coube, mas fazem ciúmes, tudo é para Luanda, porque... Será o começo? Né? Podia termos começado ali onde existe mais, quando o Cubango no Chico Leste. De certeza que vão abranger. Então, mas fazem ciúmes, tudo é para Luanda, fazem ciúmes. Então, mas deveríamos também ter começado ali. Mas como foi identificado que a maior parte dos alunos, talvez fora do ensino, estão inseridos aqui na província de Luanda. Sim, eu sou de Colibego, na província de Luanda. No entanto, a prioridade seria aqui. Agora, a distribuição das salas e mais, porque mesmo dentro destas 442 novas salas, também parece que vai ser reabilitada algumas as 242. Sim, reabilitadas aqueles patrimônios que antigamente eram escolares e tudo mais. 6 a 8 escolas, né? Vão ser reabilitadas e também vão estar dentro destas unidades. Então, temos que pensar o quê? Temos que pensar que sejam salas funcionais, que os meninos vão mesmo lá para aprender, que tenhamos os professores que passam e transmitem aquilo que eles devem aprender e que esteja funcional com tudo que leva da administração e funcionários de base. Precisa de 3 turnos para limpar a escola. Olha, entre as Gisela escolas Duro, até Laura, temos antes aqui. mesmo de comentar, deixa-me passar aqui a Gisela Duro. E Gisela, a doutora Euridice fez aqui o enquadramento em relação à qualidade. Como garantir que o aumento destas salas de aulas não comprometam a qualidade de ensino? É não repetir os erros da superlotação, por exemplo. Pode ser um dos caminhos. A quando do empossamento da ministra Érica, nós dizíamos que ela estava a pegar um dos, se não o ministério mais desafiador, que é o Ministério da Educação. Mas toda a crise gera oportunidades. E dentro do que o Ministério da Educação, já sabemos quais são as dificuldades, até do ponto de vista mesmo financeiro, porque voltamos ao Orçamento Geral do Estado, lembrando de qual o bolo que sai para a educação, mas seria uma oportunidade de impactar. É nesse sentido de não repetir os erros que vêm acontecendo. A matemática foi feita, nós já sabemos, obviamente, que não discriminamos nem as classes, nem um contexto, mas aí a importância do censo. Eu estava ouvindo também da escolha, é importante que lá em casa saibam que o censo
traz essa perspectiva de contexto. Quantas crianças moram naquela localidade, quantas estão fora do ensino. Então, toda a ação ministerial é baseada muito nesses dados disponíveis no Instituto Nacional de Estatística. Por isso é importante ter números certos. Agora, no quesito, o como não repetir os mesmos erros é de facto na distribuição e no acompanhamento muito aproximado. Nós vimos muito o Presidente da República, enquanto chefe do Executivo, fiscalizar, pelo que eu saiba, e todo angolano sabe, não é engenheiro, nosso Presidente, mas ele é chefe do Executivo. Então, por isso é que ele está como fiscalizador. E tem uma colega do painel que fala que o cavalo só engorda com o seu dono, né? Metaforicamente. Então, nesse caso, seria um acompanhamento mais aproximado, porque para o Ministério da Educação é preciso que a ministra esteja no campo, porque nós já vimos, isso aconteceu, nós já vimos até escolas inexistentes, que estavam no programa, estava tudo bonitinho, foi falado e não existe aquela escola. Então, há que se ter esse acompanhamento de maior proximidade. E obviamente, o dirimir o jogo de cintura, aí vamos falar da especialidade do angolano, que sabemos nos virar e é a crise a gerar oportunidades, porque sabemos da nossa condição e é necessário que ter mecanismos que nos permitem avançar e não retroceder, porque a educação é de tal maneira tão importante que precisamos de toda a ajuda possível. Aqui vai o apelo para os professores que se desdobram, porque há falta de professores no sistema de ensino. Também sabe-se que nem todos podem entrar para o sistema de ensino, porque ainda está uma luta, é o ministério que mais greve faz. Exatamente. Por quê? Por causa das questões salariais, por exemplo, ou não pagamento, ou estão sempre com o mesmo salário, os atrasos. Então, a questão toda é muito sensível. Mas se está a se ver agora o contexto das salas, e nessa localidade é porque é necessário, nesse caso o Ministério pegou porque é a primeira fase. Obviamente que a intenção é expandir, mas tem de haver uma negociação perene, no sentido de não tivermos as contendas que tivemos nos últimos anos. Então é um jogo de cintura a ser feito, mas deixa-me recordar que na altura mesmo do empossamento da ministra Érica de Carvalho, o Presidente disse, a par do Orçamento Geral do Estado, que há verbas pontuais, que podem ser... Foi disponibilizado perto de 330 mil milhões, penso eu, de kwanzas e agora estamos já a ver a materialização desta questão. Esse diferencial tem de impactar. Nós só temos que acompanhar as folhas invisíveis. 330 estão ali. Exatamente. Vamos, e porque celebrou agora o Tribunal de Contas, temos que fiscalizar mesmo. Né? As folhas invisíveis têm que ser visíveis para vermos qual é o orçamento que foi. Porque o Presidente também lhe interessa saber isso. Claro. Vai chegar, sim, senhora, mas aquele que vai chegar, não vai chegar, vai dizer, olha, fizemos ali, ele depois... Não pode ser. Visibilidade na transparência. Transparência mesmo. Tem de haver transparência naquilo que é gestão da coisa as salas pública. que foram construídas, onde foram construídas, que nós já temos um desafio grande, que é mesmo este censo que não está bem, não facilitou muito naquilo que é a contabilização de quantos meninos na primeira, quantos na segunda, e deveríamos ter isso. E então é necessário fazer-se o quê? É necessário realmente que as folhas ocultas apareçam, dizerem por cada sala de aula quanto é que foi orçado, como é que foi, tudo isso é necessário para que possam também amanhã ter a oportunidade de dizer que nós utilizamos o dinheiro do Estado para um bem realmente. Porque às vezes vão fazer, não vão pôr água nas casas de banho, fizeram, acabaram, não tem rede. A fiscalização é extremamente importante. Extremamente importante. Para fechar, eu sei que também gostava... Não, estava a dizer sobre as escolas que se vão beneficiar, que era a Escola 1º de Maio, a Zingambande, a Angola Canine, Comercial de Luanda, Especial do Rangel, Juventude em Luta e o Complexo Escolar do Benfica. Quer dizer, são escolas históricas, aquelas que precisam ser históricas. Eu queria apenas contribuir mais aqui um bocado. Rapidamente. Sim, é mesmo rapidinho. Eu penso que também temos que olhar, a par de tudo quanto se disse muito bem, temos que olhar também para a questão da própria manutenção dessas infraestruturas. E esta manutenção é preciso que chamemos aqui
E temos que dizer que todos, não é, somos parte deste processo de manutenção das infraestruturas do Estado. Porque nós temos que proteger também aquilo que são as próprias finanças do Estado. Ou seja, o Estado não pode continuar a imprimir recursos para infraestruturas para depois sermos nós próprios a destruí-las. Isso cria prejuízos, cria danos financeiros e não só ao próprio Estado. Então é preciso que todos nós possamos ser agentes de sensibilização. E isso tem de começar nas nossas casas, falar com os nossos filhos, porque os usuários dessas escolas são os nossos filhos, em primeira instância. E sendo eles os usuários, é preciso que nós, já agora em tenra idade, possamos passar aos nossos filhos a questão da preservação, do cuidado, que às vezes também fica um bocadinho relegado. É preciso que todos nós possamos, ao educar os nossos filhos, dizer, olha, essa escola serve para ti hoje, mas amanhã vai servir para o teu irmão, depois vai servir para o teu vizinho e assim sucessivamente. Daí ser muito importante também apelar aqui à sociedade, às famílias, não é? Na questão da preservação desses bens públicos, não retirando, naturalmente, aquilo que é a responsabilidade do Estado em ter, como disse bem a doutora Xongololo, ter ali os profissionais também de limpeza, as empresas que devam, portanto, operar para conservar e manter essas infraestruturas, não é? Porque aí sim, vamos dizer que é responsabilidade do Estado, mas nós somos também co-parte dessa situação. E é também a nossa responsabilidade, Dina Mendes, seguirmos agora para o último tema forte desta edição. Falamos agora sobre o fiscalizador, o Tribunal de Contas, que celebrou 30 anos da sua criação, ou seja, 30 anos da instituição, que formalmente instituída pela Lei número 5/96, de 12 de abril, e apresenta-se num momento de elevada relevância institucional, marcando assim por 3 décadas de compromisso e fiscalização das finanças públicas, a promoção da legalidade e o reforço da responsabilidade na gestão dos recursos do Estado. Portanto, o Tribunal de Contas realizou um evento de partilha de experiências com preleitores nacionais e estrangeiros para celebrar os 30 anos de existência. O evento marcou esta celebração e decorreu sob o lema 30 anos de justiça financeira, modernização, integridade e cooperação. Gisela Duro, 30 anos de atuação. O Tribunal de Contas conseguiu reduzir de forma significativa a corrupção, a má gestão. Que avaliação é que faz? É o calcanhar daqueles do país, né? Obrigada, Hilda. Na verdade, tivemos anos sombrios, né? Anos que quase... Desafiadores. Nesses 30 anos, já que está a se falar da celebração, foram anos mais do que desafiadores, foram mesmo sombrios, porque simplesmente não via-se ação. Quando, em 2017... o lema era o combate à corrupção, é porque até 2017 o Tribunal de Contas não se fazia sentir, porque o país mergulhou numa onda de corrupção aliada à impunidade. Então, nesses últimos anos é que eu já usaria a palavra desafiador, mas obviamente são 30 anos e tem que se fazer valer, ou temos de falar desses 30 anos, e é impressionante como é que ele fiscaliza na prática. É preventiva, sucessiva, depois tem os próprios julgamentos, né? Não, antes até dos julgamentos é auditorias, e só depois as responsabilizações com os julgamentos. E durante muito tempo não se viu isso, mas é o que eu disse, numa ordem cronológica, a partir de 2017, 2018, nós fomos vendo alguma fiscalização maior da parte do próprio Tribunal de Contas, engajamento no que é fiscalizar. O Orçamento Geral, por exemplo, o Tribunal de Contas deve emitir um parecer sobre o Orçamento Geral do Estado. Isso é de veras imperativo, e para nós que temos a questão da dívida, tanto porque o maior bolo vai para a dívida, tanto a dívida como a externa, é necessário saber
o dinheiro para as obras, como é que foi canalizado, as obras no âmbito da contratação, no âmbito dos concursos, porque tem de haver concursos para algumas obras, para determinadas, a maior parte das obras tem de haver concursos e só assim então cabimentar o dinheiro para os vencedores desse concurso executarem. Então, agora vamos vendo algumas responsabilidades, mas ainda assim é necessário que o Tribunal de Contas combata aquilo que tem sido a impunidade. Porque nós vimos muitas vezes que houve roubos, fulano, e até nomes que passa na televisão pública de Angola, está a ser julgado, e depois já não vimos o que é que acontece. Essa prestação de conta é pública e a impunidade passa a sensação e porque é a falta de responsabilidade, e que se a responsabilização é por parte do próprio Tribunal de Contas, nos dá a nós uma sensação de que o que é que o Tribunal de Contas está a fazer. Eu estou falando um português mesmo simples, porque é o que acontece. Mas o que é que fiscaliza se nós sabemos que há corrupção, quem foi o corrupto, mas continua impune, por exemplo? Então é necessário que para esse avanço, eu, por exemplo, não sabia das comemorações. Ouvi hoje com os 30 anos, é porque há esse novo olhar, mas a fiscalização preventiva, sucessiva e principalmente os julgamentos e as responsabilizações derivadas desses julgamentos têm de vir a público. E quando fala vir a público, deixa-me perguntar à doutora Euridice Xangolola, essa questão dos relatórios serem acessíveis à população, acredita que também deve ser levada em consideração neste novo período do Tribunal de Contas? Claro, são 30 anos e, como bem disse a Gisela, são 30 anos e nós vemos efetivamente que foi esses últimos anos que se fez perceber que o Tribunal de Contas realmente, quais são as anuências e a funcionabilidade. Sim, a funcionabilidade. E disto mesmo, nós vimos que eles têm um padrão de referência de risco do Estado, que o Estado estava no risco 21 na execução do bem público e que agora está em 19. Portanto, é um roteiro que se faz ali para ver. Mas 19 ainda é muito, né? Então temos que ver que realmente o Tribunal está a trabalhar e é assim que se trabalha, mesmo por conta de que estes novos contratos para a abertura de novas destas 600 vagas do Ministério, isto também o Tribunal de Contas também tem que ser responsabilizado por isso, né? Esse é o seu papel também trabalhar aí. E outro também é a prestação de contas. E trabalhar com parceiros institucionais, porque hoje as pessoas me confundem muito entre IGAI e Tribunal de Contas. Quem é o papel de quem? Né? Tu tens que também o Tribunal de Contas, não o IGAI. O IGAI vai fiscalizar, mas o IGAI está a fazer o trabalho do papel do Tribunal. Então precisa haver essa simbiose e ver quais são as atribuições realmente de cada organismo para que realmente as pessoas possam saber. E é bom que venha ao de cima aquilo que é a execução do Orçamento de Estado ao público, porque nós somos os servidores, nós queremos saber aquilo que nós pusemos como contribuintes, onde é que vai? Né? Os maiores contribuintes somos nós e nós gostaríamos de ter respostas claras, né? E também, como disse a Gisela, ver os atos, portanto, de extorsão, os atos de desvios serem também penalizados com uma finalidade. Por além disso, o lema é mesmo esse do nosso presidente, não é? É a luta e o combate contra a corrupção. E quando se vai ao combate, vai com tudo, com armas, com granadas, com caçadeiras, com tudo. Então eu acho que sim, que ele deve comemorar, mas deve, portanto, priorizar e afinar mais, deixar de ser, portanto, o fiscalizador do papel, ser o fiscalizador físico, que isto é que realmente leva a apreciação melhor daquilo que se está a fazer com os dinheiros do Estado. Eva Dinamen, a sua apreciação em relação a estes 30 anos da atuação do Tribunal de Contas? Bom, Hilda, eu primeiro deixa-me dizer que o Tribunal de Contas é o órgão que vela pela fiscalização, não é das finanças públicas, não é do Estado, vamos dizer assim.
e sendo ele o fiscal e o que deve efetivamente repor também, não diria tanto repor, mas mostrar os caminhos para a legalidade das contas públicas, olhando para a questão mesmo da transparência, da periodicidade na prestação de contas de todas as entidades que operam o próprio dinheiro público, não é? O balanço que faço ao longo destes anos, eu não diria que é um balanço totalmente positivo, mas também eu posso dizer que podemos, portanto, entender que temos sim muitos ganhos. Olhando para um passado muito recente, nós podemos também aqui, não é, concordar que em outros tempos não havia tanta fiscalização daquilo que são as instituições, os organismos do Estado que operam o dinheiro público como existe agora. No entanto, há um caminho que ainda precisamos percorrer. E como melhorar, como melhorar? Vamos olhar aqui para o papel preventivo e não só reativo do Tribunal de Contas. Como melhorar? Prevenir melhor para evitar os prejuízos? O Tribunal, pelo menos na minha ótica, já teve momentos em que era mais reativo do que preventivo. Hoje nós conseguimos olhar para o Tribunal mais preventivo. Porque o Tribunal de Contas hoje não funciona apenas como aquele que vem para ditar que as contas de determinada instituição estão erradas. É também mas ele joga, externo, não é? Ele joga também como um pedagogo que antes mesmo de dar a sanção final, não é, de sancionar, vamos dizer assim, ele também indica os caminhos. Por isso é que nós vemos em muitos momentos a presença do Tribunal de Contas em instituições públicas, não só, portanto, quando há vamos dizer assim, está perante uma situação de verificação de alguma anomalia às contas da determinada instituição, mas também ele vem, portanto, alertar, vem também orientar o papel que pedagógico. deve efetivamente, que as contas efetivamente devem ser apresentadas, não é, de formas a que o gestor e a instituição não possam no final ser responsabilizadas. Um outro aspecto que eu quero aqui deixar rapidamente, sim, é a questão da cooperação. Quando nós estamos a falar aqui do repatriamento de capitais, nós falamos muito sobre isso e o próprio Presidente da República, na primeira pessoa, também deu o peito à bala, mostrando que é preciso, de facto, que não haja a impunidade, que precisamos de continuar a combater a corrupção. E fomos verificando que a maior parte desta corrupção, infelizmente, os recursos foram expatriados. A questão da cooperação aqui é muito importante, porque quando os países cooperam entre si, esta situação pode, de alguma forma, ser acautelada. Como? Porque esses próprios países depois vão criar alertas entre si, no sentido de quando estiverem a verificar que há recursos a saírem de determinado país para este, é um alerta. E a cooperação aqui é muito importante. Deve existir, olhando especificamente para a África. Daí, já mesmo para terminar, Hilda, quero destacar aqui a presença de distintos países nessas jornadas científicas. Um outro dado, já para finalizar, que eu queria também aqui referir, é a questão, portanto, da forma como o Tribunal de Contas tem cuidado da sua história. E verificamos que, penso eu que foi no primeiro dia, esteve a presença de distintos juízes jubilados que foram homenageados, um deles, inclusive, a juíza, penso que é a doutora Isalgina Gamboa, que isso mostra claramente que o Tribunal de Contas tem um passado e olha para esse passado como alguma coisa de referência. Muito bem. Laura Vasconcelos, portanto, a atuação do Tribunal de Contas nestes 30 anos. Conforme a colega do painel disse muito bem, essa atuação está-se a sentir mais nesses últimos anos, porque antes quase que não se ouvia Tribunal de Contas. Agora já se ouve empresas preocupadas a fazer os seus relatórios, hoje já se ouve, antes não ouvíamos. Como faziam também não sei, talvez vamos clarificar aqui muito bem, mas essa atuação está a ser boa. Notamos que certas empresas hoje já têm compromisso. Como falo de empresas de gestão de Estado, né?
como, ao tirar esse valor, temos que saber como apresentar essas contas. Antes não se via isso. Havia empresas com furos que não tem como citar, nem vale a pena citar. Furos gigantes que ninguém sabia como. Hoje essas empresas totalmente estão com um medo de mexer aonde não devem, sabendo que o tribunal vai estar lá e vai cobrar. Então, sente, sim senhora, essa atuação constante agora do Tribunal de Contas. E conseguimos também sentir a atuação de cada uma de vocês, daí a nossa gratidão pela vossa presença. Muito obrigada, doutora Eurice Xangolola, por estar aqui connosco. Gisela Duro, muito obrigada. Eva Dinamen, obrigada pela sua presença. Laura Vasconcelos, muito obrigada. Assim que esteve a acompanhar esta edição de desde abril de 2026 do Política no Feminino, já sabe que nós abordamos aqui em relação às chuvas que estão a abater por todo o país. Luanda, Bengo e Colo e Bengo, Benguela, melhor, foram as áreas, as províncias muito mais afetadas. Falamos também de mais de 40 mil profissionais que foram admitidos no sistema de saúde nos últimos anos. Foi tema de Política no Feminino. Luanda vai ganhar 242 novas salas de aulas para atender mais de 29 mil alunos. E o último tema foi Tribunal de Contas fiscaliza a gestão pública há 30 anos. Já sabe que nós regressamos daqui a sensivelmente 7 dias. Até lá, boa semana, excelente descanso e até o próximo Política no Feminino. Boa noite.